Que bom, que bom. Eu deixo o momento agora para o papá, que o Espírito Santo te use, que você nos possa falar da parte do Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado por esse momento, por esse momento tão precioso que Ele nos concedeu, que possamos estar aqui na sua presença, compartilhando esse momento tão maravilhoso e da adoração na sua presença. Eu gostei muito da tema. A tema me impactou muito sobre a adoração que muda a história, né? Glória a Eu quero Deus. que você que está me ouvindo aí, manifesta a tua presença aí, compartilhe. Seja bem-vindo, que Jesus abençoe vocês. Amém. Amém. Então, Amém. Deus Glória a abençoe Deus. você, serva de Deus Persília, Glória a pela Deus. Amém. inspiração e iniciativa. E é uma benção, é uma benção. Eu gostaria de compartilhar também uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração na noite de Glória a Deus. hoje. E estamos falando da nossa tema. Eu gostaria também de trazer a minha contribuição no corpo de Cristo, a compreensão que o Espírito Santo semeou no meu espírito sobre a adoração que muda a história. Quando se trata da adoração que muda a história, porque existe também a adoração que não faz nada. As pessoas adoram-se, mas nada acontece. Então, esse tema não é apenas uma tema, mas é um ensino. Infelizmente, não teremos todo o tempo para falar sobre isso, mas eu vou falar passando, né? Porque se existe adoração que muda a história, porque existe também adoração que não faz nada. Vocês adoram, as pessoas Glória a adoram Deus. e nada acontece. Porque Deus é Deus dos mistérios. E existem também os mistérios dentro da adoração. Os mistérios que é muitíssimo importante, que todos nós devemos saber para que, e basta nós entrarmos na presença de Deus, basta nós adorarmos a Deus, que o trono de Deus venha se estabelecendo no meio de nós, e que a situação mude. E lembra quando o Salomão queria fazer, depois que ele construiu o templo, e no dia da inauguração, e no livro de Segunda Crônica, né? Você vai ver lá, e a Bíblia diz que quando os levitas que tocavam, e eles fizeram a concordação com aquele que cantava, então houve uma concordância, né? A Bíblia diz que a glória de Deus desceu no templo. O que aconteceu? Quando a glória de Deus desceu no templo, o sumo sacerdote não poderia mais fazer o sacrifício, porque a glória de Deus encheu a casa de Deus. Isso significa que quando a glória de Deus desceu, ele tirou o serviço do sumo sacerdote. A glória de Deus começou trabalhando no lugar do homem, no lugar do servo de Deus. Isso que a adoração faz. Quando o Deus agrada a adoração, o que acontece? A glória dele desce e muda as coisas, muda as situações. Eu estou aproveitando para declarar na vida de uma pessoa que está me ouvindo hoje, que Deus te leva nesse nível da adoração. Que você chega no nível da adoração que faz descer a glória de Deus. E quando a glória de Deus vem,
a situação muda e você nunca mais vai permanecer igual aonde a glória de Deus está estabelecida. Mas eu quero passar a compartilhar o ensino rapidinho sobre adorar em verdade e no espírito. Adorar no espírito e em verdade. Glória A Bíblia Deus. não fala que você vai escolher. Não. A Bíblia não fala que você pode adorar em espírito ou em verdade. Não. A Bíblia fala que adorar em espírito e também em verdade. Significa que quando alguém não tem o Espírito de Deus, ele pode ter a verdade, mas a adoração não será completa. Quando alguém também tem a verdade, se ele não estivesse o Espírito, se ele não estivesse adorando o Espírito, a adoração se torna uma adoração incompleta. Isso está no livro de João, capítulo 4, versículo 24. A Bíblia diz o seguinte, vou ler, vamos fazer a leitura rapidinho. Hoje vamos falar sobre adoração em espírito e em verdade. Amém? Adoração em espírito e em verdade. João capítulo 4, João 4, 24. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia a respeito. Deus é espírito. A Bíblia começa primeiramente a identificar Deus. Deus não é carne, Deus não é uma pessoa física, mas Deus é espírito. E por isso, olha a consequência disso. Como Deus é espírito, eu vou explicar. A Bíblia começa falando Deus é espírito, identifica Deus como uma pessoa espiritual. É por isso, como ele é espírito, é importante que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como Deus é espiritual, as nossas adorações também devem ser uma adoração espiritual. É verdade e adoração, devemos adorar a Deus em espírito e verdade. Olha, eu quero explicar um negócio muitíssimo importante. Quando se trata de uma adoração espiritual, o que isso significa? Adoração espiritual é um sacrifício. Se você ler no livro de Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 22, lá a Bíblia fala da história de Abraão. Porque foi em Gênesis 22 que a palavra adoração foi citada pela primeira vez. Isso se chama a lei da primeira menção. A lei da primeira menção, isso. E foi pela primeira vez a palavra adoração foi citada, foi em Gênesis. O que aconteceu? Deus falou com Abraão, diz para ele, eu quero que você sacrifica o teu filho único. Gênesis 22. O teu filho único. Mas, na realidade, o Abraão não tinha só um filho. Não. Abraão tinha 2 filhos. Ismael, que foi o seu primeiro filho, e Isaac. Mas por que Deus, quando pede a Abraão um filho, ele fala do único filho? Isso,
isso tem uma explicação. O Isaac foi o único filho de Abraão porque ele foi a continuidade de Abraão. Isso significa que se Abraão sacrificar Isaac, ele sacrifica o seu futuro, né? Porque Isaac queria continuar a aliança de Abraão. Então, é por isso quando Deus olha pelo Isaac, ele não faz menção a Ismael, porque o Ismael não tem aliança da continuidade da aliança que Abraão tinha com Deus. E quando Deus pede ele o seu único filho, Abraão não poderia sacrificar Ismael. E se fosse mesmo para ele sacrificar Ismael, ele não sofreria nada para fazer isso. Se fosse para ele sacrificar o seu servo, ele não sofreria para fazer isso. Então, Deus sabia que no coração de Abraão só tinha um único filho que ele amava. Isaac. Agora, Deus pede para ele sacrificar. Mas o que eu gostei muito, Deus usa a expressão sacrifício, mas quando o Abraão estava levando o Isaac, ele falou com o seu servo que vocês devem ficar aqui, porque eu com Isaac vamos adorar. Deus fala do sacrifício, Abraão fala da adoração. Eu quero que você fale depois de minha adoração. Adoração. Adoração é um sacrifício. Adoração é um sacrifício. O Abraão sabia que quando Deus fala do sacrifício, na verdade isso não é sacrifício, é adoração. Profundo. Porque, na verdade, quando Abraão aceitou sacrificando Isaac, mesmo que fisicamente isso não aconteceu porque Deus não permitiu, mas espiritualmente ele já tinha sacrificado, né? E quando Abraão sacrifica Isaac, ele se sacrifica também, automaticamente. Meu Deus. Porque o Abraão sem Isaac seria o Abraão sem futuro, sem continuidade. Porque foi passando Abraão, Isaac deu luz a Jacó, que a promessa se cumpriu. Ele deveria se tornar o pai das nações, né? Mas isso não se faria se Deus tirando ele, Isaac. Significa que essa aliança vai terminar à beira do caminho. Então, quando Abraão aceitou sacrificando Isaac, Abraão sacrificou o seu futuro. Isso é a atitude de adoração, de um adorador. Quando se trata de um adorador, é alguém que sacrifica a sua vida, o seu futuro, diante de um grande Deus. Significa que a minha vida não vale nada, o Deus é mais grande do que a minha. Se fosse para escolher entre a minha vida e Deus, eu vou escolher automaticamente Deus. Isso é adorar no Espírito. O apóstolo Paulo também afirma isso no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vou ler rapidinho. O que o apóstolo Paulo fala? O apóstolo Paulo fala que, bem amado, vou explicar, bem amado, devemos sacrificar os nossos corpos, como uma adoração diante de Deus. Ela afirma isso. E devemos sacrificar. E adoração em espírito e sacrificar. Isso significa que cada vez, em qualquer momento que Deus pode querer de mim, eu estou pronto. É por isso o Noé também, se você ler em Gênesis capítulo 8, depois de que Deus acabou com o mundo, tudo isso, água, e Noé sair da arca,
ele deu oferta. Mas vou voltar mais atrás. Quando Abraão aceitou dar o sacrifício da adoração para o seu filho, a partir daquele dia, Deus renovou a aliança com Abraão e confirmou que Abraão seria o pai das nações. Isso é muitíssimo forte, muitíssimo forte. Isso significa, Deus agora estava convencido de que se eu fazer de Abraão o pai das nações, eu terei também uma multidão dos adoradores. Se o Abraão é o exemplo da adoração, se o Abraão sendo um pai, ele esteve pronto a sacrificar, a me adorar, se eu fazer de Abraão o pai de grande homem, você está aí? Grande homem. Isso significa, rapaz, isso significa, por que Deus confirmou a aliança, a promessa, depois que Abraão aceitou sacrificando Isaac? Porque Deus agora teve a convicção que se Abraão, sendo o pai, esteve pronto a sacrificar tudo, se eu fazer dele o pai de todas as nações, eu terei todas as nações, os adoradores. Isso significa que todos os filhos que vão sair de Abraão também serão os adoradores de Deus. Porque o Abraão, sendo o pai, ele foi um grande adorador. E por isso Deus não poderia mais negar, dando a Abraão todas as nações. Porque ele fez o sacrifício. Isso significa que adorar em espírito é se sacrificar. Sacrificar-se diante de Deus. Algo que Deus é mais importante do que a minha vida. Deus é mais valoroso do que a mim. E quando Abraão fez isso, ele aceitou não somente sacrificar Isaac, mas ele se sacrificou. Porque quando Deus também deu Jesus Cristo como sacrifício, Deus não fez o sacrifício do filho somente, mas Deus também se sacrificou. Porque um pai que sacrifica o filho se sacrifica. Porque a continuidade de um pai está nas mãos dos filhos. E quando eu aceito de sacrificar o meu Isaac, eu me sacrifico. Isso é uma grande adoração. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos sacrificar como adoração a Deus. Amém? Alguém pode falar depois de mim? Eu sou um sacrifício. Eu sou um sacrifício da adoração por Deus. Alguém pode falar depois de mim que eu sou um sacrifício da adoração por Deus? Aleluia. Aleluia. Agora, a Bíblia não fala somente que Deus procura os adoradores que adoram em espírito, mas também em verdade. É uma palavra que vem um depois do outro. Então, você deve ser um adorador espiritual e também um adorador de verdade. Não pode escolher falando que não, eu sou um adorador espiritual, não. Quando você é um adorador espiritual, deve ser também um adorador de verdade. E o conjunto dos dois que faz verdadeiro adorador que Deus está procurando. Olha, em livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17, vou explicar. Daniel 17, 18. Não sei se eu consigo ler isso rapidinho. Abra a sua Bíblia.
para nós entendermos algo muitíssimo importante. Daniel capítulo 3, versículo 17 a 18. Vou dar um vírgula. Vamos ler, 17. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrarmos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Eis das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levam. Na versão na versão semente, porque eu tenho só isso aqui em francês. Se você ler isso em versão semente, porque houve uma lei em Babilônia. Havia os 3 acompanhantes de Daniel, os Sadraque, Mesaque e Abednego. O Sadraque, Mesaque e Abednego. E naquela época, o rei edificou um estatuto falando que todo habitante da Babilônia deve se curvar diante desse estatuto. Deve se curvar e adorar esse estatuto. Adoração. O diabo também quer ser adorado. E isso foi o maior problema que aconteceu desde o início de tudo, né? Isso que causou também a queda e a precipitação do Lucifer, porque o Lucifer, como no céu, ele foi o responsável na área da adoração de louvor, e ele queria também ser como Deus. E desde o início de tudo, o diabo procurou ser adorado. O diabo sabe também a importância de adoração. Então, naquela época, o rei edificou um estatuto, mas os 3 acompanhantes de Daniel não aceitaram se curvar diante desse estatuto. Isso significa que o fato deles negaram se curvar diante do estatuto, automaticamente eles adoraram a Deus. O fato deles negaram se adorar o estatuto, automaticamente eles adoraram a Deus. Significa que quando alguém não aceita se curvar diante do diabo, diante da circunstância da vida, diante de um ser humano, automaticamente existe uma adoração que será dirigida a Deus, né? O que me impactou bastante aqui, a certeza que esses três pessoas tinham. Na versão semente, a Bíblia fala que eles responderam ao rei que o Deus que nós servimos, ele é capaz de nos livrar nas tuas mãos, ó rei, também no fogo ardente. Mas, olha, se eles também não fazerem isso, nós não nos curvaremos diante desse estado. Isso é a atitude de um adorador sincero. Nós não adoramos o Deus somente, não adoramos somente Deus por causa daquilo que Ele é capaz de fazer, né? Mas mesmo Ele não fazer isso, Ele continua sendo o que Ele é. Ele não é Deus porque você falou que é Deus, porque eu falei que é Deus. Porque nós reconhecemos, não. Mas Ele é Deus, Ele é soberano, Ele continua sendo. Antes de nós nascermos, Ele já existia. Antes de nós vivemos, Ele já estava. E nós fomos criados por Ele e para Ele. Eu amo essa música que fala aqui o irmão cantou aqui no Brasil, se Deus fizer
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, isso que essas três pessoas falaram ao rei. Se Deus Deus é capaz de nos livrar. Mas se Ele também não nos livrar, nós não curvaremos. Aleluia. Olha, o que aconteceu? Prenderam essas três pessoas, jogaram eles no fogo. Nós conhecemos o que aconteceu. Há 4 pessoas e que foi Deus, estava aí, e eles saíram do fogo sem e salvo, né? Mas o que eu gosto mais é quando eles saíram no fogo, o rei Nabucodonosor reconheceu o Deus, ele envia um adorador. E um adorador, quando entra no lugar, ele fará toda a população também os adoradores. E quando você pensa que você é um adorador, mas você não chegou a impactar também as pessoas se tornar os adoradores de Deus, você ainda não está adorando em espírito. Porque depois que eles saíram do fogo, o rei Nabucodonosor também reconheceu a grandeza de Deus, reconheceu a soberania de Deus. Eu estou declarando para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que Deus te leva no nível de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Aonde você vai passar e também, através da tua vida, leva outras pessoas a se tornar os adoradores. Se Sadraque, Mesaque e Abednego levou o rei Nabucodonosor também a adorar a Deus, eu estou declarando que essa graça vem sobre você. Aonde você vai pisar, que Deus ganha também os adoradores. Então, aonde o adorador passa, o reino de Deus se estabelece. E Deus ganha mais os adoradores. Ele ganha a multidão. E a adoração, a partir daquele dia, a Babilônia não permaneceu igual. Não. Porque a adoração com o Espírito em verdade muda a história. Muda a atmosfera, muda a sociedade. A sociedade babilônia não permaneceu igual por conta de Sadraque, Mesaque e Abednego. E até o rei se tornou um adorador. Eu declaro que você se torna alguém que vai trazer a multidão a adorar a Deus em nome de Jesus Cristo. Eu quero passar para acabar. Eu quero passar para acabar. Olha, eu vou dar alguns critérios dos falsos adoradores. Alguns critérios dos falsos adoradores. Os falsos adoradores, e se você quer reconhecer eles, a primeira coisa, eles só adoram a Deus quando tudo está indo bem. Ele se torna adorador. Oh, Deus, Deus, eu te amo. Tu és grande. Mas quando tudo está mal, ele para de adorar. Não adora. Isso é os critérios dos falsos adoradores. Os falsos adoradores, a segunda coisa, eles adoram somente na igreja. Eles adoram pela aparência e para que todo mundo olhando por eles. Mas quando eles estão na casa, eles não adoram. Esses são os falsos adoradores. Adoração é uma vida. Não precisa do local, não precisa do lugar. Em qualquer lugar que eu estiver, mesmo no ônibus, mesmo dentro do carro, mesmo fazendo, trabalhando, o meu espírito está adorando Deus em todo momento. Glória a Deus, aleluia. Em toda circunstância. Isso é adoração. Mas os falsos adoradores só adora a Deus na igreja. Você vê chorando, Deus, glória a Deus. Oh, Jesus.
Deus que ele é grande, só na igreja. Mas quando ele está em casa, meu Deus, eles não adoram, não. Esses são os falsos adoradores. Vou falar sobre o Leia. O Leia foi o Jacó quando chegou na casa de Labão. O Jacó foi o filho de Isaac, né? E chegou na casa de Labão, que foi o tio dele. Ele gostou de Raquel. Vi porque o Labão tinha 2 filhas. Mas a menina que mais tocou Jacó foi Raquel. Mas, segundo a tradução deles, a menor não poderia se casar antes da mais velha. E por isso, Labão deu para ela Lia, né? Deu para ele Lia. Olha, presta muito atenção. Porque o Lia também é uma falsa adorador. Quando o Jacó, a Bíblia diz que em Gênesis capítulo 29, né? Começo 29, lendo 29, 35, você vai ver, vai entender essa história. A Bíblia diz que Deus viu que Lia não era amável, né? Ah, my God, esse eu gosto. Deus viu que Lia não era amável pelo marido, deu para ele os filhos, né? Deus deu a Lia os filhos porque ele viu que ele não era amável pelo marido. Isso me levou a entender que quando as pessoas não te amam, isso te chama o favor de Deus sobre a tua vida. Quando as pessoas se odeiam, quando a pessoa te odeia, saiba que existe um Pai do céu que te ama. Significa que mais as pessoas te odeiam, mais isso atrai o favor de Deus na tua vida. Agora, o primeiro filho, vamos ler só, para você entender. Para você entender, vamos ler o Gênesis capítulo 29, né? Eu, para bem explicando isso, melhor ler. Gênesis 29. Deus, aleluia. Deus abençoe você, a apóstola Cristina. O homem de Deus, evangelista Joe. E Mamã Adélia, the Lord bless you. Vamos ler. 29, 30 é... Aleluia. Chacaranto bochete. Oh, Jesus. Olha, 29 e 31. Vamos ler. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Fê-la fecunda porque ela não era amável, ao passo que Raquel era estéril. Raquel era amável e por isso Deus deixou ela sendo estéril. Mas a Lia não era amável, Deus abençoou ela, né? Mas vamos passar. Agora, Lia concedeu um filho, pois Lia deu à luz a um filho e chamou o Rubi, pois diz, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Olha a transferência que ela fez. A Lia pensa que Deus lhe deu o filho para ela ganhar o amor do marido. Está entendendo? A Lia é tipo de pessoa que tudo que ela receba de Deus, ela pensa que Deus está lhe dando isso para ela provar às pessoas, para ela mostrar nas pessoas que Deus lhe ama. Não, isso é atitude de falsos adoradores. Há pessoas que peçam a Deus as coisas para se mostrar nas pessoas.
pensando que Deus vai me dar para as pessoas ver que eu tenho Deus. Ali pensando que Deus vai me dar os filhos para que eu ganhar o amor de Jacó. Porque ela esquecia que amor não se compra. É por isso mesmo que ela a Jacó muitos filhos, mas Jacó nunca chegou a lhe amar. Não. Oh, é nunca. Verdade, meu Deus. O segundo filho. O primeiro filho, ele pensou que Deus lhe deu para atirar, para atrair o amor do marido. Deus lhe deu o segundo filho. A Bíblia diz, o concedeu outra vez e deu à luz a um filho, diz, sob o Senhor que era preterida. E me deu mais este, chamou-lhe por Simão, Simeão. Deu-lhe de novo outro filho, outra vez concedeu-lhe e deu luz e um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido. Desta vez esse filho nasceu para me unir. É tipo de pessoa que tudo que Deus faz para ela, em vez dela fazer isso, uma requeta, como é que eu posso falar? Tudo que Deus faz para ela, em vez dela fazer isso, um sujeito da adoração para Deus, ela leva esse bem que Deus faz para ela para fazer o marido. Para satisfazer o marido. Outra vez concedeu-lhe a de luz e diz, agora desta vez, agora, o último filho, de novo concedeu, 35, de novo concedeu e deu luz um filho, então diz, esta vez louvarei, desta vez louvarei ao Senhor, e por isso lhe chamou Judas, e cessou de dar luz. Olha, todos os filhos que Deus deu para ele, ele transferiu isso para o Jacó, não foi por Deus. Em vez dele, elevando isso como um sujeito da adoração para Deus, ele levava isso para Jacó. Deus está me dando isso para eu ganhar o amor de Jacó. Deus está me dando isso para eu ser ancião. Deus está me dando isso só por Jacó. Pensando que Deus está me abençoando por Jacó. Por eu ser importante a Jacó. E a última vez, quando ele entendeu que eu devo adorar a Deus, louvar a Deus, ele se tornou estéril. Significa que Deus não aceitou esse louvor, essa adoração. Meu Deus. E por isso quando ele reconheceu Deus, ele se tornou estéril. Ele não poderia conceber. Nessa primeira fase, ele se tornou estéril, porque ela reconheceu Deus, mas foi tarde. Por que Deus se tornou ela estéril? Porque ela, em vez dela louvar Deus na primeira via, que Deus lhe abençoou com filho, ela louvou Deus, depois dela concedeu e deu luz a 4. O Judas foi o 4 filho, né? Terceiro filho. O terceiro filho. E por isso Deus não aceitou essa adoração, porque o Lia é tipo de pessoas que quando Deus lhe abençoa, ela esquece de Deus. Ela não coloca Deus no primeiro lugar. Amém. A pessoa que Deus lhe abençoa, e isso esquenta a cabeça dela, esqueça que essa bênção foi Deus que me deu. E eu devo primeiramente adorar a Deus. Não, ela esqueça tudo e depois dela reconhecer que o Deus que me abençoou, Deus não aceita essa adoração, porque Deus quer que nós colocamos ela no primeiro lugar das nossas vidas. Amém, amém. Oh, glória a Deus. Amém. Quando os falsos adoradores são assim, os falsos adoradores não são sinceros adorando Deus. Não adoram Deus com a sinceridade. Eu quero dizer a uma pessoa nessa noite
que adoração que muda a história, que transforma as Glória a vidas, Deus. é adoração com sinceridade, é adoração Amém. espiritual. É Amém. adoração, Amém. esse tipo de adoração que pode mudar a história das pessoas, que pode mudar toda a nação, que pode Glória transformar a Deus. as vidas. Agora, o Lia se tornou estéril, mas agora, para ela conceber de novo, sabe o que aconteceu? Desta vez, ela tem que dar uma fruta a Raquel, né? Deu uma fruta a Raquel, e Raquel deu para ela o seu marido, porque a primeira via ela dava luz, produzia, foi a graça, né? Amém. Ela não forçava nada para conceber, Oh, glória. mas dessa vez ela tem que pagar o preço. Ela tem que pagar o preço. Então, quando nós recebemos algo a Deus, essa bênção deve se tornar um fato de nós exaltamos Deus. Amém. Oh, Não é glória a assim, Deus Deus. abençoa, Amém. Deus te Amém. abençoa, Amém. Deus te abençoa, você esqueça isso, você vai na balada primeiro, depois você lembra, foi Deus que me abençoou. Essa é a atitude dos falsos adoradores. Isso que Leia fez. Deus lhe abençoou pela primeira vez, ela transferiu essa bênção para Jacó. Ela não adorou Deus. A segunda vez, a terceira vez, quando ela reconheceu Deus, Deus não aceitou isso. Existem muitas pessoas que adoram a Deus, que Deus não aceita essas adorações. Porque Deus não vê a sinceridade. Porque Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que palavra de Deus, meu Pai. Nessa noite eu estou orando em nome poderoso de Jesus Cristo. Deixa que a tua vida se torne um sacrifício de adoração por Deus. Amém. Recebemos em nome de Jesus. Esqueça de si mesmo diante de Deus, como Abraão teve pronto a esquecer da sua vida, sacrificou o seu filho Isaac, porque o Deus é o bem mais maior do que as nossas próprias vidas. Glória a Deus. Amém, 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 amém. Recebemos em nome de Jesus. Recebemos em nome de Jesus. Deus vale mais do que todas as riquezas do mundo. Nem a minha vida vale mais do que Deus. Nem a sua vida, nenhum diamante, nenhuma riqueza do mundo vale mais do que o Deus. Significa que quando se trata de Deus, eu me sacrifico. Eu não quero saber de a vida de Deus é mais importante do que a minha vida. A pessoa de Deus é mais importante do que a minha pessoa. A vida de Deus é mais importante do que a mim mesmo. É por isso que eu vou me sacrificar, fazendo da minha vida uma adoração. Isso é adorar em espírito, é verdade. Oh, Jesus, que palavra! Que revelação, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. My God, amém, amém. Que pude receber, que receba. Que está atenta, que receba. Oh, glória a Deus. Quando você chega nesse nível da adoração, você sai de nível de ser, de ter só Isaac, você se torna um pai de todas as nações. Deus tira você de nível de ter... Glória a Deus. Ai, meu Deus. Que tempo, nosso tempo já foi, né? Podíamos ter momento mais para ouvir de Deus.
Ai, que palavra profunda, que palavra. Eu estou Que orando por você palavra. em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estou vendo Deus tirando uma pessoa que se tornou um verdadeiro adorador, que se tornou um adorador espiritual. Ele está adorando Deus em Amém. verdade. Ele está te tirando num nível que você estava, ele está te colocando em outro nível. Oh my God. Se Sadraque, Mesaque e Abednego mudou a história da Babilônia por conta da adoração, até o rei se tornou um adorador de Deus, todo Deus vivo. E você também é um Amém. instrumento de Deus nesse último tempo. Deus vai te